Jeremias, no capítulo número 3, um texto que já até foi lido nesta noite. Prometo tentar ser o mais sucinto possível com relação à entrega da palavra, daquilo que Deus colocara em nosso coração para poder ministrar nesta noite. Jeremias, quem encontrou, amém? Diz assim o verso, capítulo 3, Jeremias, verso número 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Queridos servos, servas do Senhor, amados, eleitos de Deus, para nós é motivo de muita alegria podermos ser pastoreados. E quando Deus faz, através do seu Filho amado Jesus, através da palavra, o convite universal à salvação, Jesus diz em Mateus capítulo 8, verso 28, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então há um chamado especial, e esse chamado universal é o chamado à salvação. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que nenhum outro há salvação a não ser em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz em João no capítulo 8, no verso 36, ele diz claramente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse chamado era para todos quantos queiram aceitar a Senhor como o único Senhor e Salvador da tua vida. Um dia desses, ou anos atrás, ou em algum momento da tua vida, da tua história, você ouviu um chamado, você ouviu uma voz que dizia, sendo usada por Deus, você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida? Eu te peço por um instante que você possa voltar ao tempo, pensar um pouquinho naquele dia em que você ouviu a voz do Espírito que entrou ao teu coração e você o aceitou como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você entregou a sua vida a Ele, muitas das vezes em pranto, talvez como eu, chorando muito. Eu vim à igreja durante um período de 30 dias e a igreja era muito próxima de casa, cerca de 100 metros a 150 metros, e o irmão ia me buscar de moto, porque senão eu não ia, aquela teimosia. E com 30 dias eu aceitei Jesus. Eu não sei como você aceitou, se foi pela televisão, mas foi um momento que marcou a tua vida, marcou a tua história. Deus nos chama para a salvação, nós o aceitamos, e Ele nos separa para ministérios específicos. E quando Ele nos chama para ministérios específicos, Ele dá-nos uma missão, Ele nos capacita. Entenda, Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado. Quando eu olho para a palavra, para a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus separando homens e também mulheres para exercer a tua obra com excelência. E a vida de pastor não é fácil. Um dia está como Elias no Monte Carmelo, pregando contra profetas de Baal, Azera, vence tudo aquilo com poder, fogo desce do céu. No outro dia está na caverna, triste. No outro dia se recolhe. No outro dia questiona o Senhor e diz: Senhor, só tem eu. Por quê? Tantos porquês, tantos questionamentos. Muitas vezes Deus tira do palácio, leva até o deserto, para provar, para mostrar o teu amor. E nós, na nossa limitação humana, que o homem ele é falível e mortal, o homem é sujeito a tempo e a circunstância. Nós, pastor Everaldo,
Pastor Roberto, pastor Wellington, Bruno, muitas vezes nós, na nossa limitação, não conseguimos entender o que Deus está reservado e preparando para cada um de nós. Eu lembro que quando Jesus, na última ceia, preparou para lavar os pés do discípulo, Pedro olhou e disse: o meu tu não lavas. Jesus olhou para Pedro e disse claramente: Pedro, aquele que eu não lavar os pés não faz parte de mim. Mas Pedro não falou por ignorância, era porque Pedro gostava e amava tanto o mestre, que na verdade ele desejava lavar os pés de Cristo, e não que Cristo lavasse os pés dele. E aí Cristo, de uma forma tão maravilhosa, nosso Jesus, ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando o crente, o cristão, ele entende que ele não está aqui para ser o bambambam, ou o bajulado, ou aquele que vai ser aplaudido, mas nós estamos aqui para servir, e a serviço do reino. Nós entendemos que o grande aqui é Ele, que o maior é Ele, que o dono da casa é Ele, e que quem manda aqui é Ele. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor, você pode glorificar e enaltecer ao Rei Jesus. Aqui não é como eu quero, não é como você quer, não é como você deseja, é como Ele deseja, é como Ele quer. E existem anjos, a Bíblia traz isso, a carta à igreja, ao anjo da igreja, poderia ser ao membro da igreja, ao levita da igreja, ao baterista da igreja, a líder de oração, não. Lá diz: ao anjo da igreja é dado. E muitas das vezes o anjo da igreja se levanta para um chamado de Deus, é aquilo que Deus colocou no coração dele. E muitas vezes a igreja não entende, não compreende. É como Jesus fez com Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, o que eu faço hoje tu não entendes. Hoje eu lavo teus pés, mas amanhã com certeza entenderá. Sabe por quê? Venha comigo. A nossa visão é limitada. Nós somos seres limitados. Hoje você está bem, está lindo, está bem vestido. Amanhã você pode estar doente. Você não sabe nem se você vai chegar em casa. A nossa vida é como uma vela. Basta um sopro e se apaga. Saiu dessa terra. A questão, o que é que temos feito aqui concernente ao chamado de Deus para a nossa vida? Eu fico imaginando, meu pastor, e eu não poderia deixar de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Sempre diante de qualquer circunstância nessa terra, Deus nunca deixou de levantar homens e mulheres com um propósito específico. Hoje é dia do feliz dia do pastor, esposo Wesleyana. Por trás disso tem uma história, que Deus levantou um homem. Eu olho para o contexto bíblico e eu imagino o cenário. Vamos lá para o Gênesis. Não precisa abrir a Bíblia não. Imagine o povo todo corrompido, entristecendo o coração de Deus. E Deus olha para um homem chamado Noé e diz: você vai fazer uma arca. Esse homem ele vai pregar, não um dia, nem dois, nem três. Ele vai pregar por muito tempo. E as pessoas ali não vão entender e vão chamar ele de louco. E vão desafiar e vão dizer: rapaz, quem disse que vai chover? Quem disse que vai inundar? É loucura. Olhe para mim, irmãos. Convém nos obedecer a Deus, aos homens. Convém nos fazer a vontade de Deus ou a vontade dos homens. Até quando você vai viver uma vida segundo o coração, segundo o que o outro? Não, você vive a sua vida, deixa que o outro viva dele. Entenda o chamado de Deus. Quantos chamados, pastores, foram enterrados? Uma coisa é Deus te colocar em um processo de deserto. Uma coisa é Deus te colocar e te separar para uma preparação específica. Outra coisa é você simplesmente decidir não exercer aquilo que Deus colocou ao teu coração. Imagine Noé pregar: vai vir um grande dilúvio, e veio. Quantas vezes digam por aí: esse pastor vive pregando que Jesus volta e ele nunca volta. Você crendo ou não, o meu Jesus vai voltar. Não é no meu tempo e nem no teu, mas no tempo dele, ao soar da trombeta.
diz, irmã Ivete, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo diz, pastor, que esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e como um abrir e fechar de olhos, eu irei para o Pai. Se tem alguém aqui que vai, levante a mão e dá um brado. Se tem alguém aqui que vai morar no céu, levante a mão. Ei! Mas tem uma coisa, eu não poderia deixar de trazer esse recado. Irmão, é sério, desobediente não entra no céu, não. Desobediente fica. Pode ter certeza disso. Não é fácil. Vamos seguir porque o tempo é curto, a gente não pode. Vamos com calma. Imagina esse homem com esse chamado. Eu não vou entrar a fundo na história porque requer muito tempo. Mas pastor, eu acredito que vocês pensam muito com relação ao chamado de vocês e nós obreiros, em alguns casos específicos. Quando Deus fala a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, a uma terra que eu te mostrarei. E aí o senhor vai para o concílio, e chega lá no concílio, você olha assim, Deus, eu fico ou eu vou para outro lugar? Muitas vezes o coração aflito por um tempo, porque nós somos limitados. Mas quando você está aflito, aí o Espírito vem e diz, descansa, porque eu te coloquei e eu sei para onde eu vou te levar. Então Deus olhou para Abraão e disse, sai da tua terra, da tua parentela, largue tudo. O pastor saiu de Minas, veio para cá, outros pastores saíram de outras cidades, vieram para cá, caminharam por outras igrejas e outras igrejas, mas nunca deixou de cumprir aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Muitas vezes se fala muito do salário de pastor, mas esquece de falar do ofício de pastor. O senhor poderia ser o que o senhor quisesse, através da capacidade, da inteligência. O pastor Everaldo exerce uma função nobre. Isso. Deus o chamou para o pastorio, está como pastor, mas o senhor resolveu apacentar, e lidar com pessoas é muito grande. Há momento que Deus fala, toca a rocha, a gente fere. Há momentos que Ele fala, toca, a gente... Porque o sentimento e a emoção, e nós somos seres emotivos. Quantas vezes o chamado, e diz, eu vou desistir, Senhor, eu não dou conta. Isso até dobrar os joelhos. Porque depois que dobra os joelhos, a gente vê o bálsamo do Senhor descendo. A gente vê a glória do Senhor descendo. E muitas vezes a palavra de oração já não sai mais da boca, mas lágrimas. E a gente vê Deus consolando. E a gente vai ver, Senhor, e esse deserto não acaba? E Deus diz, acaba sim, porque você tem um chamado. Eu pedi para a igreja relembrar o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador. Foi um dia que marcou, e é chamado como primeiro amor, onde as mensagens já tocavam com mais forte ao coração. Eu chorava com mais intensidade, ficava-se mais emotivo, mas no decorrer do tempo, no decorrer da história, isso começa a se esfriar. É muito natural, não deve acontecer. Aí eu digo, presbítero Henrique, a gente precisa aceitar Jesus todo dia, irmão. Todo dia. Todo dia a gente precisa aceitar Jesus. Todo dia a gente precisa renovar em nós o Espírito Santo. Imagina entender o chamado. Imagine atender uma ordenança. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai pastorear uma igreja que eu vou te mostrar. E lá vai ter todo tipo de problema. Lá vai ter fofoca, vai ter inveja, vai ter levante, mas não é crente, irmão, todo mundo? É, mas tem ou não tem? Mas é bom isso? Mas acontece. E o pastor não tem hora nem para dormir. Ou muitas vezes quando está dormindo o telefone toca, hora aqui, pastor, a situação não está boa não. O menino falou que vai separar de mim, está largando, está abandonando o casamento, vem aqui agora. Não perguntou, o senhor está fazendo o quê? Está ocupado?
Mas é o chamado, e o preço do chamado é renúncia e sacrifício. E quando o pastor chama e coloca o nosso nome para assumir o ministério, a gente olha para o pastor e diz: pastor, não quero não. Aí o pastor olha e diz: meu irmão, Deus colocou no meu coração que vai ser você. Eu vi, mas pastor, eu não quero não. Por que isso acontece? Porque eu quero de Deus sempre, mas não quero dar para Deus. E Deus nos chamou aqui para servir. Quantos servos do Senhor tem aqui? Levante a mão. Quantos servos do Senhor tem aqui? Levante a mão. E com a tua mão levantada para o céu, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus te deu um ministério, Deus te chamou para algo específico, Deus te separou para algo maravilhoso. E até quando você vai lutar contra? Levanta desse banco e faz a obra. Ramandecou e açuiandecan, erei cantarabás. Eu olho e vejo mais um chamado. E na tipologia bíblica, a parte da teologia, uma das matérias, diz que na tipologia bíblica, Moisés é o tipo legal de Cristo com relação à mansidão. Mesmo assim não aguentou o povo. Sabe o que é conduzir um povo pelo deserto e não entrar na terra prometida, pastor? Muitos consolam e dizem: isso aqui Raíssa está dizendo, está terminando, Alex. Já passou, Alex. Ela disse que eu ainda tenho uns minutos. Moisés, ele não aguentou a pressão, pastor Wellington. Ele viu a terra prometida e ele não entrou. A Bíblia diz, não sou eu, que... Olha, gente, você não tem noção disso? Que o pastor dará conta de todas as almas que aqui estão? Você sabe o que é? Que responsabilidade é essa? É muito grande. Imagine Moisés conduzindo esse povo sobre... E ele viu a sarça ardente e não se consumia. Olha o chamado. Eu queria que vocês pensassem... Eu queria convidar vocês a pensar, a relembrar... no momento que Deus colocou no coração de vocês o chamado pastoral. Eu queria que por um instante vocês voltassem ao tempo. E quando ele chama o pastor, ele chama a pastora também, ele chama a esposa. Porque não existe essa questão de eu vou e ela diz, eu não vou e você vai, dá errado. Então assim, assumir uma responsabilidade tão grande que Ivete assumiu. De onde vocês saíram? Onde vocês estavam? Que dia foi aquele? Qual foi o sofrimento que vocês passaram? Ramandecou e alabás. E Deus tem se sustentado. Olha o que é que Deus fez. Passa um pouquinho um filme. Lembra de como era quando tu saíste. E olha e contempla hoje, pastor, a tua vida. Contempla hoje, pastor Everaldo, a tua vida. A toda a sua trajetória. Quantos desertos, quantas lutas. E em tudo isso vocês puderam ver a mão do eterno Deus de Israel. Eita. Mas nem todos são flores. No caminho há espinhos. No caminho há espinhos. Muitas vezes vocês saíram do ofício de trabalho, abandonaram. Eu lembro-me, já estou quase finalizando. Jesus chegou no lago de Genezaré e encontrou Pedro lá lavando as redes. Não tinham pegado nada. Pedro estava lavando as redes. Ele tinha conta para pagar, irmã Ivete. A família estava esperando o pescado da noite. E ele trabalhou a noite toda e não pegou nada. E Jesus foi ter um encontro com ele para um chamado pastoral. E a forma que Deus usou, a forma que Jesus usou foi uma forma que nós conhecemos. Mas antes Jesus pregou, afastou o barco, anunciou. E quando terminou a ministração, ele falou: bora lançar as redes. E aí, como todo ser humano, veio uma dúvida no coração de Pedro. E ele diz: a noite toda aí, dá cansaço.
A noite toda. Primeiro, ele não dormiu, Clécio. Por fim, ele estava com sono. Ele estava lavando aquelas redes, angustiado e querendo voltar para casa. Primeiro, ele ia dizer para a esposa que não tinha pego nada, que ia tentar outra noite, porque a gente não desiste nunca. E agora Jesus vai e fala: vamos voltar, não? Vamos voltar de novo? E ele diz: passei a noite toda e não peguei nada, mas segundo a tua palavra. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Preste bem atenção. Sabe o que é isso? Eu não estou vendo, pastor Clécio, mas se ele mandou... Ei, vem para cá. Eu não estou vendo, mas se ele mandou... Eu estou cansado, mas se ele mandou... Meu coração está triste, mas se ele mandou... Eu não estou querendo, mas se ele mandou, eu quero ficar aqui, mas se ele mandou partir, eu quero entregar o cargo. Levanta a tua mão para o céu. Mas ele mandou ficar aqui. Ele mandou, eu vou obedecer, fazer a tua obra, enaltecer a quem pode, glorificar ao Rei. Ei, queira Satanás ou não, eu vou fazer a obra. Dá um brado de vitória, irmão, dá um brado de vitória. Adore, 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 adore. É Ele, é Ele, é Ele. Quem mandou foi Ele. Ei, olha para o teu irmão, fala assim: você pensou que a pregação só era para o pastor? É para você também. Levanta desse banco e vai fazer a obra. É assim que Deus faz. Muitas vezes a gente sobe ao púlpito e diz: o que é que eu vou pregar? Primeiro ponto, a obra não é minha. Segundo ponto, a obra é dele. Ele falou: Pedro, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra que sou eu, Jesus, e grande, eu edificarei a minha. A igreja de quem, irmão? A igreja de quem, irmão? Diga: Jesus! Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É assim que ele faz, meu amado. E aí Pedro jogou a rede. Jesus é lindo, é maravilhoso, né? Pedro jogou a rede, pegou tanto peixe, nós sabemos. Aí, pastor, me permita sonhar. Me permita. Pedro puxou a rede, era tanto peixe, Clécio, que não conseguiu, ele chamou outros, né? Olha a lição: Pedro, você não vai estar só, vai ter outros para te ajudar. Pedro, não é só um barco, vai ter mais barcos. E Pedro vivendo um momento, qual era o pensamento de Pedro, irmão? Eu não sei, mas vou imaginar, permita-me. Pedro está dizendo: hoje em casa tem comida, tem dinheiro também. Hoje todo mundo vai estar de bolso cheio. Eita, que esse homem aparecesse aqui outras vezes, para a gente pegar mais peixe, ganhar mais dinheiro, fazer e acontecer. Tu és o enviado de Deus. Quando Pedro termina, ele fala o quê para Pedro, irmão? O que é que ele fala para Pedro? Quem lembra? Eu vou abrir aqui, irmão. Ele fala algo para Pedro que marcou o meu coração e marca o seu. Ele vai dizer para Pedro que Pedro não será mais pescador de peixe, mas pescador de quê? Pescador de quê, irmãos? Pescador de homens, é. Enquanto Pedro viu peixe, Jesus via Pedro pregando em Jerusalém.
Jesus via Pedro, pastor Wellington, pregando em Jerusalém, e quantas almas se rendiam. Pedro não podia abraçar aquelas almas sozinho. Chama mais, Pedro, chama gente para te ajudar. Tem aqui 11, tem aqui 10, tem aqui 20, tem aqui, ajuda aqui, Pedro. Aí Pedro lembrando da pesca maravilhosa e dizendo: olha o que ele queria me mostrar. Venha comigo. O que acontece hoje eu não entendo, mas amanhã você entenderá. O que é que eu quero de você? Não desista, não largue o arado, continue firme no propósito, no projeto que Deus lhe chamou. Estou finalizando, calma aí, gente. Calma aí. É rapidinho, mais uns poucos minutos. Pedro entende, acompanha Jesus, passa um período de treinamento na casa da sua sogra doente. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, faz a obra. Jesus avisa aos discípulos que vai padecer, que vai morrer, mas que também vai ressuscitar. Jesus chora no Getsêmani, clama a Deus e diz: Pai, se possível aparta de mim esse cálice. Essa história nós conhecemos. Jesus volta e os discípulos estão dormindo. Todavia Jesus não desistiu deles. Jesus perguntou: pode velar comigo? Tem momento que a gente não consegue orar, irmãos. Isso não quer dizer que o ministério acabou. Isso não quer dizer que tudo... Não, tem momentos de cansaço físico. E a Bíblia diz que Jesus disse: todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. E o processo segue. Após esse processo, em João no capítulo 21... Jesus ele morre, ressuscita, os discípulos se espalham, Pedro nega. É uma história, é uma caminhada, é um processo. É uma caminhada. Eu pedi para os pastores lembrar no dia do chamado e até hoje, nesse processo, o que aconteceu na vida deles. Só foi vitória? O que aconteceu na tua vida de quando você aceitou a Jesus até hoje? O que aconteceu? Foi só vitória? Teve momento de luta? Teve momento de deserto? Teve momento que você falou: mar abre, e ele não quis abrir. Teve momento que você falou: não vai, o deserto não acaba, e ele continua lá. Já teve esse momento? Pois é. Mesmo Jesus ensinando tudo para Pedro, com o dia que ele morreu, ele negou a Cristo. Ele negou. Mas Jesus sabia que ele ia negar. Eu quero te levar uma lição muito especial aqui. Mas Jesus voltou, ressuscitou e apareceu aos 11. Apareceu aos 11. Jesus mostrou Tomé a marca e falou: aqui, ó, sou eu. E digo: bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus apareceu para eles, irmãos. Mas o cenário, o contexto histórico, eles estavam com medo. E sabe o que é que Pedro diz? Pedro diz: vamos pescar. Você está entendendo? Pedro voltou a pescar. E quando Pedro está pescando, ele estava a 90 metros da margem. Jesus chega na margem e diz: pegaram alguma coisa? Sabe aquele momento que Deus renova a nossa fé? Que a gente está triste? Sabe aquele momento, pastor, que a gente já passou por tanta coisa, tanta decepção. Você já decepcionou com alguém que você confiava, e essa pessoa até te beijava e lhe traiu? Sabe aquele momento que você pensa em desistir de tudo? Aí o mestre envia ou ele vem pessoalmente, né? Aí ele olha: pegaram alguma coisa? Ele diz: não, pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Aí joga. Não entendi, joga a rede do lado direito. Espera aí, eu estou compreendendo alguma coisa. Joga do lado direito. Eles jogaram. Pegaram 153 grandes peixes. Levante a tua mão para o céu. Já estou finalizando. Quando você pensa que tudo acabou, aí é que vem o recomeço na tua vida. Quando você pensa que não tem mais jeito, aí é que Ele aparece e faz o milagre. Glorifica Ele. E aí você começa a entender a voz que é inconfundível. E Pedro diz: tem alguma coisa errada, sem camisa. Pulou na água e saiu nadando. Eu vou ao encontro dele.
Ele preparou um peixe, pastor, e eles comeram. E finalizando, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: claro, Senhor, amo. Tipo assim, acabei de provar, pulei no rio, nadei 90 metros e estou aqui e te amo. Pedro, tu me amas? Lógico, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Aí passa um filme agora, né? Aí passa um filme. Pedro, tu me amas? O que é que você está fazendo aqui, Pedro? Era para você estar aqui não, Pedro. Pedro, não era para você estar aqui não. Tu me amas, Pedro? Amo. Volta para a igreja, Pedro. Volta para os seus, Pedro. A obra que eu coloquei na tua mão é grande. Ei, volta. Volta logo. Não demora não, volta logo, volta. Volte logo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dela, Pedro. Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro nunca mais foi o mesmo. A história mudou, há um divisor de águas. Agora ele é preso, mas não nega. Ele enfrenta tudo e enfrenta todos. Ele olha de frente dos líderes religiosos e diz: eu não deixarei de obedecer àquele que me chamou. Eu não deixarei de obedecer àquele que me escolheu. Ei! Para de ser desobediente. Escute o chamado. Lembra onde tu caíste, levanta, porque grande é a obra que Deus tem contigo e com a tua vida. Se coloca sobre os seus pés. Meu Deus do céu, meu Pai, meu Deus. Último texto, irmão, ainda de pé. Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3. E Paulo diz a Timóteo no verso número 1: sabe, porém, isso, que nos últimos dias souberão tempos trabalhosos. Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, quer dizer, dono da razão, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas com maldade. Assim como Jambres resistiram a Moisés, eles vão resistir a vocês. E Paulo está escrevendo para um líder da igreja. Ele está dizendo: tudo isso vem. Mas ele diz: lembra do que te foi ensinado. Lembra de quem você aprendeu. E acima de tudo, irmão, levante a tua mão. Lembra de quem lhe chamou. Um dia, com a mão levantada, um dia você levantou essa mão para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Um dia o Espírito Santo desceu sobre a tua vida. Você disse sim, foi cheio da glória, e agora quer desistir? Não desiste não! Aplaude e glorifique ao Rei! Não desiste não, adore a Ele. Irmão, o tempo já se foi. Vamos louvar ao Senhor. Pode louvar ao Senhor. Se você sentiu do seu coração de vir aqui à frente, pode vir. Eu não vou falar que não tem de vir insistir não. Você sentiu de coração, venha. Você sentiu que o chamado ainda arde no teu coração, e por algum motivo ou outro você desistiu em meio à caminhada, mas que você quer voltar e quer fazer o milagre, não saia do teu lugar e vem aqui à frente. Saia de onde você está. Não importa com o relógio nem com a hora.
Deus te chamou e te deu uma missão. Não guarde a rede, não. O ministério de Deus é grande na tua vida. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Vamos orar, vamos Estava cantar, vamos louvar, cansado, vamos fazer a obra. sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, 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 oh. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Não pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar.